Olá pessoal, a gente está com essa soja aqui em estágio R2 agora, pleno florescimento. Eu gostaria de levantar essa discussão se ainda é viável ou não a adubação de potássio a lanço para resolver aí alguns sintomas de deficiência, tá? Vou virar a câmera para mostrar aqui como que é a realidade da área. Olha pessoal, a gente tem soja em condição normal aqui, a gente tem soja em condição de deficiência de potássio, né? Tá? Então essa clorose na borda, evoluindo aí até para uma futura necrose, né, em algumas folhas. Perfeito? Difícil explicar porque alguns locais, né, em cima da curva aqui pode ter sido mexido e tal, mas em outros locais a deficiência tá na linha, ó, como temos aqui, ó, tá? Ó, sei se é problema de distribuição de adubo. Nessa passada aqui ficou bem falho, nessa passada ao lado tá bem melhor, né? E aí a gente vem e vê áreas assim. Bom, aqui o correto seria ter feito a adubação já de forma antecipada. Mas se a gente for analisar a curva marcha de absorção de potássio, pode ver, ó, a literatura fala que por volta de 50% da absorção, né, até R2. Então aqui ainda, essa área aqui ainda tem 50% do potássio ser absorvido. Então é sim possível de ter resposta, né, principalmente nessas plantas aqui que estão com menor deficiência, né? Tá, ó. A gente pega plantas assim, né, ó. Tá? Essas plantas do lado também podem estar com uma deficiência oculta que a gente não está visualizando, não chega a manifestar deficiência como tem aqui, né, nessas manchas, mas pode estar apresentando deficiência, ó. Com certeza aqui a gente tem limitação de potássio, então ainda valeria, o ideal seria ter aplicado antes, mas ainda vale a pena fazer uma aplicação. Perfeito? Olha que estranho, né? Por isso que eu falo, algumas manchas assim, né? Então é possível que tenha trancado a linha de adubo, voltou a cair, né? E aqui trancou de novo. E assim tá heterogêneo desse jeito, né? Eu não conheço o histórico de manejo da área. Essa é uma área que tinha pastejo no inverno, que aumenta um pouco essa heterogeneidade de distribuição, né, do cloreto, que ele retorna muito pela urina dos animais. Mas a gente está com uma heterogeneidade química muito grande na área, né? Provavelmente aqui, para a gente ter esses sintomas de deficiência, um solo desses aqui com 60 de argila, a gente deve estar aí com no máximo 20 miligramas de potássio nessas áreas. Tá? Claro que pode ter outros fatores associados, né? Por exemplo, que a gente nem consegue ver muito presença de compactação, mas poderia, né, ter algum efeito junto. Mas aqui, possivelmente, como eu disse, ainda teria uma certa resposta. Vamos para uma área de soja agora que foi plantado no mesmo... E aí, se fica solo descoberto, a buva toma conta, né? Vamos para uma área que foi plantada praticamente no mesmo dia para ver como que está a uniformidade. Outra área próxima aqui. Olha aqui, pessoal, a gente já está numa outra condição da lavoura, ó. Tá? Essa área tem altos teores de potássio aqui, por volta de 140 miligramas. O formato da folha já está mudando, né, para uma folha mais lanceolada. Isso aqui é Zeus, né? Então a gente vê um ano com uma condição de índice de área foliar muito boa, né? E deficiência de potássio, uniformidade da área muito boa, e deficiência de potássio zero, né? Tá? Então é uma área que está em R3, vem resteva de trigo, né? Tá? Uma planta de boa, vamos arrancar. E aí a condição, ó, tá? Aquela condição de lavoura para essa condição aqui. A importância dos teores de potássio, né, no sistema de produção. Tá? O potássio principalmente como regulador osmótico da planta, né? Então é ele que faz com que a planta tenha maior ou menor sensibilidade de abertura ou fechamento de estômato para tolerar aí períodos de estresse hídrico, né? Perfeito? Então a condição
aí que a gente vai melhorando as áreas para chegar numa condição como essa aqui, né? Beleza? Deixe seu comentário abaixo aí, a gente segue discutindo. Um abraço a todos.